internados com ênfase na população idosa. Guilherme, você tem 15 minutinhos para apresentar e depois a gente vai abrir aí para comentar. Vai lá. Bom dia, sou Guilherme, sou moleque de medicina também, assim como a nossa amiga. Sou do sétimo período. O objetivo do projeto da Virtual Hospitalar são para pacientes internados com ênfase na população idosa. Do orador é o professor Max de Geriatria do UFG. Para passar. Lá na setinha lá. Bom, para introduzir o projeto, eu queria passar um panorama da demografia do Brasil atualmente. Né? A gente vê que nas últimas décadas a pirâmide etária brasileira vem se invertendo. Você vai ter uma maior proporção de idosos no país, enquanto a proporção de crianças vem diminuindo, menos filhos por mulher. E a gente sabe que o idoso... o idoso ele é seguindo a população que tem mais morbidade, né? Vai ter mais internações, vai precisar de mais cuidados. Isso somado também ao panorama da saúde que mudou na década de 70 para cá, saiu de um panorama biomédico apenas para um panorama biopsicossocial, que vai ter uma saúde bem mais humanizada, um cuidado mais humanizado. Surgiu essa inovação com uma proposta inovadora de levar a realidade virtual, né, que é essa tecnologia recente, para hospitais, no contexto hospitalar, e ver se tem uma alteração, a gente consegue levar um cuidado não farmacológico para os pacientes idosos que estão internados ou em segmento ambulatorial. Esse é o objetivo de investigar essa RV, da virtual, no contexto hospitalar, ela contribui para o cuidado dos pacientes, centrado nele, né, bem humanizado. Bom, aí os objetivos, o objetivo geral seria a maior impacto da virtual, nesse contexto hospitalar. Mas com eles tem vários objetivos específicos, né? O principal deles seria comparar um índice que a gente vai falar mais à frente, é o estágio notificado, né? Que ele vai analisar o perfil emocional do paciente antes da realidade virtual e pós-intervenção. Mas também descrever a nossa amostra, identificar possíveis achados complementares que podem surgir não predictíveis, né, durante a realidade virtual, como sonolência ou outros mecanismos. Propor ajustes de protocolo, como higienização do óculos, tempo de duração, quais vídeos o paciente pode ver nesse contexto hospitalar, e contribuir para a integração, uma possível futura integração, né, se tiver resultados positivos, da realidade virtual do próprio SUS, como uma maneira de tratamento farmacológico do paciente, por exemplo, paliativos, pode ser uma boa alternativa. A metodologia do nosso projeto foi feita um estudo observacional intervencionista, prospectivo, que a gente levou no UFG, né, para 29 idosos foram introduzidos no projeto. O alto realidade virtual foi tanto nas enfermarias do hospital, na 8ª enfermaria e na 7ª enfermaria, e alguns idosos, de menor parcial, do PET-NAC, assim como a nossa amiga falou antes também. Foram escolhidos indivíduos que tivessem alterações de consciência, tomassem medicações que pudessem causar algum efeito negativo, como vertigem, vômitos, náuseas, ou também os indivíduos que tivessem detecção de contato, né, que tivessem KPC, algumas bactérias que são contraindicadas de usar o óculos nesses pacientes. Vou trabalhar isso melhor. Como foi feito o projeto? Né? Ainda está em segmento, né, mas durou. Nesse período de outubro do ano passado até agosto desse ano, que a gente coletou os dados, foi feito o seguinte: a gente chegava nas enfermarias, selecionava o paciente, né, abordava o paciente, claro, com muito cuidado, respeito ao paciente, que gostaria de participar do projeto. A gente perguntava para a própria enfermagem da enfermaria se tinha uma recomendação dos pacientes que eles conhecessem que iam se beneficiar do tratamento da pré-baixa no dia, que iam gostar da virtual. Aí, pré-intervenção, a gente aplicava o estágio notificado, que é um score que vou mostrar mais pra frente também, que vai avaliar o estado emocional do paciente antes da realidade virtual. Enquanto o paciente escolhia o vídeo que ele gostaria de assistir, a gente preparava todo o equipamento, né? O espelhamento do óculos perguntado, tinha o celular, o computador, que é importante para tanta gente acompanhar a experiência do paciente, quanto o acompanhante, né? O acompanhante gosta bastante de acompanhar o que o paciente está vendo. Higienização do óculos, que a gente tem todo o protocolo certinho para higienizar o óculos com álcool isopropílico, como deve ser essa higienização. Depois que a gente pegava o formulário do paciente,
A gente ia para a intervenção, o paciente escolhia o vídeo que ele gostaria de ver. A maioria do paciente escolhe uma cidade turística, uma praia que eles conheciam antigamente, o lugar que eles moravam. Também natureza, cachoeira, praia, safari, eu gostaria de ver muito. Ele vê esse vídeo que dura mais ou menos de 5 a 8 minutos em média. E após o vídeo acabar, a gente retira o aparelho do paciente, reaplica o estado modificado para ver se houve mudança do estado emocional do paciente, higieniza novamente os óculos e coleta os dados para o nosso banco de dados, que a gente vai estatisticar a amostra e ver os resultados. Só tem atenção à marcação ali para você sair na cama. Ah, tá, show. Você passar ali atrás? É dali para cá. TV. Tá. Você passar dali e você sai da cama. Tá. Aí acontece que o estado modificado, né, o formulário que a gente usou, ele é um formulário que usa índices que são bipolares, né, a gente tem um polo alerta e um polo dolorento. O paciente ele marca um traço, um X, enquanto ele está nessa escala, né? Mais dolorento, mais aberto, mais calmo, mais agitado. Ele faz esse formulário antes da ação e pós-intervenção. E aqui a gente tem um bloco de higienização que foi aprovado também pelo projeto de extensão no HGG, deve ser. Que a gente tem todo o fluxograma certinho de como deve ser higienizado o óculos e quais materiais devem ser usados, né, para essa higienização. Tem coisas específicas como óculos isopropílico, microfibras também para você passar no óculos. Na questão da inovação, tem três eixos que o projeto traz como inovação. Né? Inicialmente, a inovação tecnológica e social seria em si trazer a realidade virtual, né, o óculos de realidade virtual, que é uma tecnologia recente, para o ambiente hospitalar. A gente viu que, internacionalmente, tem até alguns estudos que dizem melhores ao levar essa realidade virtual para o hospital, mas no Brasil a gente não tinha nenhum estudo ainda que demonstrasse isso. Isso seria essa inovação tecnológica. A inovação metodológica é o uso do estado modificado, que é um score, que ele é validado nos estudos, né? E não foi usado para isso ainda, a gente está usando nesse projeto. Além disso, a gente deixa que o paciente escolha o próprio conteúdo que ele vai ver, que também é uma inovação social e metodológica do método do nosso estudo. Já a formativa institucional seria mais você aproximar os estudantes de medicina, né, que não tem tanto contato, até que a nossa grade, ultimamente, ela tem tido mais componentes de humanidades, mas na prática em si, a gente tem pouco esse contato com essa prática mais humanizada e levar uma realidade virtual para o paciente tem essa faceta também, porque é diferente de você coletar uma anamnese, contar uma história para ver a doença do paciente. E isso é importante futuramente, porque a saúde tem caminhado para isso. Esses três eixos de inovação. Então, sobre a contribuição do projeto, a gente integra um projeto de extensão que levou esse benefício para mais de 700 pacientes. A equipe é grande, já tem 30 alunos que participam de diferentes partes do projeto. E os incentivos são importantes para a gente, inclusive, porque a gente tem que manter a manutenção dos óculos. Né? Hoje em dia a gente tem 2 óculos, um na sétima enfermaria e outro na oitava, para a gente fazer as ações dos pacientes. E, além disso, os materiais de higienização também são renovados mensalmente, né? O óculos isopropílico e a microfibra que eu falei. Além disso, a gente tem assinaturas de programas como o YouTube VR e o Meta, que são importantes para o nosso projeto para a gente conseguir ter acesso aos vídeos de VR, um universo de vídeos diferentes que o paciente pode escolher. E para a gente essas assinaturas são importantes. Bom, agora contando só do resultado, as principal separar, foram 29 idosos. A gente deve ter ações com mais pacientes, no final da semana da frente, mais jovens, mas a gente quis focar o estudo nos pacientes idosos. E aí, 69% eram mulheres e 30% eram homens. A média foi de 66 anos de idade. Sobre agora as alterações naqueles que estavam modificados, né, que foi o score que eu comentei antes. A gente viu que quando chegou para a alegre, 80% dos pacientes se sentiram mais alegres após a virtual. Satisfação aumentou 36%. 74% dos pacientes ficaram mais calmos. E o de tensão diminuiu 70%. De preocupação, 25%. E esse sonolência tem um aumento de 100%. Mas eu, no próximo discussão, eu vou só lá dentro para esse índice de sonolência aqui. Porque parece paradoxal você levantar a sonolência do paciente com realidade virtual. E aí, a gente pode resumir esse resultado falando que teve uma melhora global do estado do paciente, né, após a realidade virtual, maior calma, relaxamento, satisfação. A gente pensa que, quando eu, por exemplo, mais jovem, a gente pensa que a realidade virtual
não vai mudar tanto o paciente, porque eu já tenho mais contato com isso, né? Mas o paciente idoso, eu acho uma coisa bem legal mesmo no hospital, saber que realmente muda a expressão dele, ele fica bem mais alegre depois. Depois que eu tô a gente viu estatística por sexo, as mulheres ficaram um pouco mais de relaxamento e homens um pouco mais alerta. Mas ambos tiveram boa aceitação e nenhum efeito adverso. Óbvio que a nossa N foi de 29, não é muito grande, que possa fazer uma diferenciação, uma grande barreira entre homens e mulheres, mas foi o que a gente foi fechar nesse número. E sobre a sonolência, tem dois aspectos que a gente vai interpretar esse achado. Né? Eu, particularmente, acredito que seja um viés do nosso estudo, que aconteceu uma limitação, por conta do próprio estado checado, né? Que, como a gente viu, a barra dele é de alerta e sonolento. Os pacientes, quando vêm esses dois índices, né, esses dois polos, eles pensam como negativo, tanto alerta quanto sonolento. Eles tendem a marcar mais sonolento. A gente tem problemas de sons, com outras escolas que a gente já usou no passado, que o paciente lendo, ele não entendia muito bem o que ele queria dizer. Então eu acredito que trata-se disso. Mas também tem a interpretação com um possível efeito de relaxante, né? Como sinônimo de sonolência ou um relaxamento. E sobre a discussão, né, que a intervenção no uso viável, segura e efetiva no paciente no contexto hospitalar. Com uma futura possível perspectiva de protocolo no próprio SUS para escalonar futuramente, óbvio com mais pesquisas. Por fim, concluindo, a gente viu que a análise virtual mostrou uma ferramenta viável, segura e efetiva, para mostrar o bem-estar de uma forma farmacológica. A gente sabe que hoje a gente tem antidepressivos, analgésicos para pacientes, muitos pacientes, inclusive em cuidados paliativos, usam, e essa seria uma alternativa para tratar emocionalmente o paciente, até fisicamente, que é a farmacológica. E a gente viu entre os sexos, apesar de a gente não ter um N grande que possa diferenciar grandes assim, entre homens e mulheres, mostra para a gente que a personalização, a escolha do paciente do próprio vídeo, que ele possa escolher o conteúdo que ele quer ver, vai ter um potencial terapêutico, ele vai ter uma experiência diferente para cada paciente. Isso é importante. Por fim, a gente confirma que o valor da realidade virtual para próximos estudos tem um prognóstico positivo, para que a gente possa ver que ela tem uma potencial de inovação e humanização com o próprio SUS, que talvez futuramente a gente possa, com mais estudos, acrescentar essa tecnologia no sistema de saúde brasileiro. Eu trouxe umas fotos do projeto, acho também. Foi bem legal. Esse aqui foi, por exemplo, um casal que eles puderam fazer lua de mel. Eles casaram porque, por conta da doença, não pôde viajar. E a gente chegou os dois juntos com os dois óculos para a Itália, que era o sonho deles. Foi bem. E aí tem uma outra também que é um culto religioso, uma culto que eles escolhem bastante.